vai procurando. Amigo antigo mobilista, seja muito bem-vindo de carona com Automóvel Clube Sarandi. Vamos fazer um bate-papo descontraído, falar sobre carros, dicas automotivas e também contar algumas histórias. Aperte o cinto que agora você está de carona. Vamos falar sobre o nosso patrocinador, Sarandi Placas, placas feitas na hora. Só falar com o nosso amigo Nelson 3. Ele parcela, faz boleto, faz o cartão, tem muitas opções, inclusive confeccionando placa preta para seu carro de coleção. Então lembre de Sarandi Placas. De motorista, Alexandre Concato. De carona, Giovanni Zancanella e Daniel Giovannini. E de mecânico, Marcos Perger. Vamos ligar o nosso GPS para nossos assuntos, nosso trajeto da nossa carona. Vamos falar sobre segurança, uma manutenção que você pode fazer gratuitamente. Vamos falar sobre o trânsito em Sarandi também, um assunto que veio agora à tona e teremos mudanças, inclusive. Vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre ideias das montadoras que não deram certo e os carros mais econômicos na cidade. Esse, entre outros assuntos, de carona com Automóvel Clube Sarandi. Giovanni, seja muito bem-vindo de carona. Boa noite. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Daniel. Boa noite ao Marcos. Boa noite especial a todos os ouvintes que nos ouvem pelos microfones da Rádio Sarandi. E também boa noite especial a quem nos acompanha pelo Facebook. É isso aí. Seja muito bem-vindo também, Daniel. Fazia um tempinho que tu não participava do programa. Seja muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Alexandre, Marcos e o Giovanni e a todos que estão nos assistindo e escutando. Consegui um tempinho para vir. Que show. Férias, né? Aí, senão na quinta-feira eu nunca estou em Sarandi. Vamos aproveitar aí para vir fazer uma conversa e um bate-papo aí com o pessoal. Com certeza. Fazer um bate-papo ali, contar algumas histórias e falar sobre carro, que é aquilo que nós mais gostamos de conversar, né? E para quem está acompanhando pelo Facebook, pode notar que trouxe algumas propagandas de época. 1994, 1996... 1994 temos aqui o Fusca Itamar, as propagandas que tinha na concessionária em Sarandi. E quando lançaram o Gol GTI, o Gol Bola, também trouxe algumas propagandas ali para mostrar como era a mídia naquela época. Hoje em dia é tudo stories, Instagram, TikTok. E naquela época... digitalizadas, né? Exatamente, naquela época as propagandas eram impressas. Eles penduravam mais cartazes. Tu chegava numa concessionária, era cheio de cartazes pendurados, cartazes gigantes. Hoje em dia, tu entra numa concessionária, pouco você vê cartazes pendurados ou alguma publicidade impressa. Reduziu bastante esse tipo de propaganda. Vamos dizer que tem alguns folders, né? Isso. Que seria prospecto para o futuro cliente levar para casa para ter uma noção dos equipamentos. Para ver se a mulher autoriza ou não. Mais ou menos isso. Dá um aval para fazer a aquisição do veículo novo. Mas antigamente, como não tinha tanto estoque, uma maneira de ver as opções era olhar nas paredes que tinha os cartazes gigantes, vamos dizer assim. Verdade. Eu ajudei a colocar alguns, mano. Então tu sabe bem do que eu tô falando, né? É verdade. O pessoal tá curioso para saber como é que vai ser o trânsito em Sarandi depois da modificação dos estacionamentos. E como aqui cada um tem uma opinião, vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu considero que vai ser interessante alargar a avenida, trazer uma pista a mais. Aquele cara que andar um pouco mais devagar vai ter opção, aquele que tiver com um pouco mais de pressa vai ter uma via de trânsito um pouco mais rápido. Mas, em consequência disso, teremos menos vagas para estacionamento. Exato. Porque sabemos que na nossa cidade não foi regulamentado o estacionamento oblíquo. Então, teoricamente, estaríamos irregulares ao estacionar oblíquo na avenida. E agora vai ser regularizado o estacionamento paralelo. E não só paralelo, eu falo que ele vai ser rotativo também. Ótimo, é isso que tem que fazer. Eu, no meu ponto de vista, só pode funcionar quando funcionar juntamente o estacionamento rotativo. Senão não tem por que modificar sem implantar junto o rotativo, né? Várias cidades maiores, até vocês Daniel viajam sabe mais do que eu, né? Vocês veem que as cidades que vão progredindo,
eles vão tendo que adequar o trânsito ao seu movimento, a quantidade de veículos que transitam pelas avenidas. Sobre esse assunto aí, claro que sempre salientando que é a opinião nossa, isso é uma opinião particular, né? Eu visito mais de 100 municípios dentro do estado do Rio Grande do Sul, pela minha profissão. E a gente vai observando como que funciona, e não tem, os municípios vão crescendo e vão se transformando. Praticamente sumiu, o oblíquo sumiu. O estacionamento tem algumas cidades ainda que... As menores, né, Daniel? Menores, mas se não é todos eles paralelos, né? Mas assim, o que eu vejo é que as avenidas são centros comerciais. Então, não é como você no teu bairro, onde tu está morando, que tu deixa teu carro estacionado na frente da tua casa, que é uma área residencial. Uma área comercial é uma área que tu precisa de mais fluxo de veículos, tu precisa de mais rotatividade no estacionamento. E um carro que fica o dia inteiro ocupando uma vaga, ele não ocupa, teoricamente, só a vaga de um carro. Porque se um carro ficar 1 hora estacionado na avenida, então aquela vaga comporta 8 carros. Isso estou falando em horário útil. Sim. Conseguiram entender o meu raciocínio? A cada tempo... Então, você tem a rotatividade, mesmo que reduza a quantidade de vagas na avenida, vai ficar sobrando lugar para estacionar devido a essa rotatividade. Como o Giovanni falou, o que vai fazer o estacionamento paralelo funcionar de fato na nossa avenida é a rotatividade dos carros. Isso é muito importante. Com certeza. Eu acho que mais que importante, isso está na hora de mudar. Claro que as opiniões são diversas, né? Nem todos têm a mesma opinião, porque isso é a democracia, né? Então, uns têm uma opinião, outros têm outras. Nunca vai ser unânime, né, Giovanni? Exatamente. Então, eu acho que tem que mudar sim, e está mais do que na hora, né? O que eu vejo, a gente vai analisando nós o ser humano, a partir de que é imposta para nós alguma mudança, nós temos bastante dificuldade. Resistência, né? Resistência a mudanças, e isso não só no trânsito, em qualquer mudança. E principalmente o lado masculino. Exato. Você usa uma roupa, você quer sempre usar a mesma porque está prática, já está batida, ela já está com o calo no teu corpo, né? É verdade. Então você não quer, cada pouco está trocando e tal. O carro, às vezes também você não quer trocar muito, porque tu já se ambientou aquele veículo, tá? Aí você quer um outro, tem que aprender como que liga, como que desliga, né? Tem gente que tu não quer a mudança, né? Sim. E o trânsito faz parte disso. E o problema é assim, Daniel, depois que houve a mudança, que as pessoas se acostumaram, elas acabam admitindo que não voltariam para o padrão anterior. Não voltam mais. Isso que é interessante. Esse momento, quando houve, há um período atrás, a troca dessa parte que foi feita já do paralelo, nas ruas... houve gente pegando folha com assinatura para proibir, né? houve, e foi transformado essas ruas ali, hoje ninguém fala mais nada. Então, aprenda a fazer balizamento e vai para o centro. O problema é quem não sabe estacionar o carro Exato. É para isso que a gente faz na autoescola, né? Tudo bem que a gente fez a autoescola na delegacia, mas tem que se adequar se tu não sabe fazer justamente muitas pessoas perderam a prática de estacionar. Eu não sei o termo correto, balizamento? Baliza. Nesse formato, por não haver necessidade. Exato. Daí no oblíquo é mais fácil, né? Passaram no teste e nunca mais fizeram. Exato. Então, a partir do momento, eu sou obrigado a saber fazer com destreza, porque tu vai dentro de Passo Fundo, Caxias, Santa Maria, Santo Ângelo, cidades que eu visito, e se você não sabe fazer, tu não arruma estacionamento. Não consigo trabalhar, né? Verdade. Sim, e daí como tu visita várias cidades, na verdade você acaba prestando mais atenção se a rua é mão única, se não é, se você presta atenção se o estacionamento é oblíquo, é paralelo, você presta atenção em várias outras coisas. Exato. Que às vezes na tua própria cidade acaba passando batido. Que eu vejo que na rua Amos Felipe o pessoal até hoje não entendeu o que é mão única e dá acidente. Agora eles pintaram, passei ontem, agora eles pintaram as flechas no chão apontando que é proibido. É porque antigamente, quando eu fiz a carteira na delegacia, a única rua que era mão única era a rua da rodoviária.
só. Continua até hoje. Continua até hoje, mas hoje tem mais ruas, né? É isso que eu quero me referir, é que as pessoas têm aquela coisa na mente que somente aquela rua é a mão única e o resto é tudo a Mas Deus deixa eu dará. só botar um ponto E a tendência é ter mais ruas mão única. Lógico. Como eu visito assim, e já estão mudando também, já mudaram, me chamou a atenção, eu não sei se por causa da origem da colonização do município. Me chamou a atenção porque são municípios de colonização alemã. Estacionavam oblíquo de ré. Então, quem que colocava de ré oblíquo? Isso em Sarandi? Não. Em municípios, cidades. eu te cito, na época, quando eu comecei a viajar, isso em torno de 20 anos atrás, Cerro Largo, Giruá, que eu me lembro, tinha aqui, eu acho que Não Me Toque, tinha eu acho que uma rua também que era assim. Estacionava oblíquo de ré. E isso, você Mas passava pela curioso. frente dos outros carros e voltava. Como nós estacionamos os carros, às vezes, nas avenidas, nos eventos de encontro de carros antigos. Sim. E a gente bota... Olha só que interessante, Então, a nostalgia não está só nos carros antigos, mas na maneira de estacionar também. também. Então, hoje eles já mudaram isso aí. Eu nesses municípios não vejo mais. Já fizeram todos paralelos, né? Já mudaram. Vai adequando e vai melhorando, eu acho, né? Quanto os anos passam, as melhores vêm vindo. E é importante para o município de Sarandi que seja feito o quanto antes. Outro ponto que eu vejo, assim, a questão desse paralelo, que vai retirar vagas, Aí a questão da rotatividade, sim, para corrigir. Mas tem um outro ponto que não sei quem que seria, se era Poder Executivo Municipal ou o responsável de tem que haver o planejamento de um transporte coletivo. Porque se você proíbe a pessoa de vir, a pessoa que trabalha num bairro, lá nos loteamentos novos que tem perto do laticínio, ou lá no bairro Vicentinos, que o deslocamento é longe, ele precisa do carro porque não tem transporte coletivo. Exato. Aí ele chega no centro, não tem estacionamento. Ou se tem, ele vai ter que pagar o dia inteiro. Então, tem que ter uma compensação. compensação, Né? tem que trabalhar todos junto. Sim, junto, exato. né? Conseguir para que todos consigam, vamos dizer, vir trabalhar sem o veículo, mas com transporte seguro, que possa chegar em tempo e descansado no serviço, porque senão fazer quilômetros para vir a pé, né? Lógico. Se a prioridade vai ser o estacionamento para o cliente, tem que ter a opção do trabalhador chegar até o seu local de trabalho, podendo deixar o carro em casa. Exatamente. Então, concordo com o Daniel. Eu tenho a minha cliente de Vacaria, por exemplo, é pago na frente da loja dela. Vacaria tem, acho que, mais de 100 mil habitantes. Ela tem os tiquezinhos que lá é com cartão. Aí tu raspa em cima o tempo que você vai ficar. Eu já vi esse tipo. Mas ela pega e dá para os clientes. Os clientes vão e estacionam sem pressa de sair da loja. Sim, porque é uma maneira ela de... Ela está bancando estacionamento. Acho que R$2,50 a hora. É essa média que a gente paga por aí. É interessante. É uma ideia bem interessante. Eu não sei como é que vai ser o sistema aqui, mas se for nesse sistema, é válido o comércio ter. O próprio comércio auxilia, porque se eu vou entrar num estabelecimento para comprar qualquer utensílio e eu tenho que ficar cuidando do horário, que vai comprar menos. Comigo acontece o quê? Com esse negócio da rotatividade também. É para 2 horas tu tem que tirar de uma vaga. Isso. Muitos clientes eu passo de 2 horas para atender dentro de uma loja. E aí eu começo também a cuidar o horário, porque eu estou lá, não consegui terminar de atender, fazer o atendimento. Eu tenho que sair correndo para fora, vou lá para trocar meu carro, e se não tem outra vaga vazia. Cara, mas eu acho que... Mas eu tenho que trocar ali de vaga. Nesse meio tempo ali, o cliente já começa a pensar se vai comprar mais, se não vai, e quando vê, já meio que encerra. Ou ele acelera a compra para poder liberar o representante, né? Exato. Você sabe que eu prestei serviço aqui em Palmeiras das Missões o ano passado, e aí o que eu fiz? O que eles fazem lá? Ele cobra um valor, vamos dizer, eu quero R$10 de crédito para deixar meu carro. E aí o azulzinho vem com a máquina, ele te dá o crédito dos R$10 e você deixa lá o carro, até que consuma, vamos dizer, se tu deixar o dia inteiro, vai consumir aqueles R$10. Mas se tu não consumir, ele fica de crédito na placa do carro. Isso é fantástico. Então eu acho que é o melhor jeito que funciona bem. Eu pelo menos não vi... Esse sistema tem em Santa Rosa, que eu trabalho muito em Santa Rosa, e eu, como vou para lá,
eu boto crédito e deixo, porque cada 40, 60 dias eu vou para lá, já tenho crédito no carro. Só que o porém da maquininha é assim, você tem que procurar no sistema deles. Procura ali ele te procura. Isso, daí você tem que dizer para quantas horas você quer, porque senão a cada meia hora ele passa e te debita. Sim. E te debita. Aí se você diz que é para 2 horas, ele te debita um valor menor para 2 horas, e aí você fica lá com o carro. Né? Isso. Mas é um dos que melhor funciona. Eu acho que é o meio de cobrança que tu não vai ter o problema de estar com aquele 2 horas, vou ter que tirar o carro e botar na vaga do lado. E a Honda tem ainda o sistema de parquímetro, que é com moedas, agora estão com cartão. Aí você bota o cartão de crédito. Mas o de moeda, daí você chega, quem que tem moeda? É verdade. Aí eu me programo para ter as moedas de 50 ou de 1 dentro do carro, para poder, quando eu chego lá, os comerciantes reclamaram que nessas cidades onde é usado moedas, as moedas somem do comércio. Ah, sim. Esquece. Então, para fazer troco, ele é bem complicado. Eles não te trocam. Daí eu tive que ir lá, pedir quanto que é esse chiclete. É 1,25. Beleza. Fui lá, com uma nota de R$10, teve que voltar a moeda. Daí não teve escolha. Ela falou assim, não, eu te deixo por R$1. Não, mas faço questão de pagar 1,25. Né? Tem alguns que nem Cruz Alta está ainda com esse sistema do parquímetro. Mas é um sistema mais antigo. Santo Ângelo também no centro é com parquímetro. Acredito que em pouco tempo termina a concessão da empresa que administra isso aí e vão botar sistema mais novo. Daquele sistema que tu marca no bilhetezinho é que vão dizer que tu se programou para ficar 1 hora. Daí tu vai lá e compra para 1 hora. E tu vai lá e raspa. E sei lá, deu a sorte de em 15 minutos se liberar. Não, perdeu o resto, né? Perdeu aquele... Não, a não ser que você saia daquela vaga e você vai em outra, em todos eles, se você tem claro, o bilhete, continua valendo. Continua valendo, isso é verdade. Agora, se você essa é uma embora, vantagem, essa é uma vantagem. Você não vai pedir troco de volta, né? Sim, exato. Aí. Mas nesse caso, é uma vantagem, coloca para 1 hora. Eu vou ficar no comércio durante 1 hora. Independente da vaga que eu tiver, eu tô pagando estacionamento. Eu então, sempre esse digo ponto é bom. Clientes, assim, ó, eu digo, eu adoro pagar estacionamento. Eles dizem, mas como que tu gosta de pagar? Eu digo, eu gosto, porque quando eu chego aqui para te atender, eu tenho malas de 30 quilos, 28, 30 quilos. Eu digo, eu adoro pagar porque eu estaciono na frente da tua loja e descarrego. Sim, senão eu ficaria onde com o carro, né? Que distância, puxando mala para dentro, para fora. No fim, tu tá pagando R$2,50 pela praticidade de estacionar na frente da loja. Exatamente. Não, é ótimo, né? Sim, no teu caso, que carrega malas pesadas, é fantástico. Alexandre, vamos me dar uma pausa aqui para nós... Lembrar o pessoal do Face, né? Exatamente, porque senão eles estão aqui participando e a gente não tá nem mandando um oi para eles, nada. Então vamos mandar um abraço aqui especial para todos os que nos acompanham pelo Facebook. O papo vai se espichando. Vai rendendo, né, Daniel? Vai rendendo. Vamos mandar uma boa noite especial para a dona Judite Pegoraro, que está nos acompanhando. É nossa audiência, ela está sempre nos acompanhando. Então, boa noite especial para ela. Hoje ela achou de encontrar o Fábio aqui. Não, mas semana que vem ele está de volta. Um grande abraço aí. Mandamos o Fábio embora, trouxemos outro parente teu aqui, meio parente. O Jeff Barbosa também está aqui nos acompanhando, que é um ouvinte assíduo. O Márcio Miller, vim sem boné hoje, Márcio. Também, milagre também que ele não reparou que tem um Fusca e um Gol aqui, não tem um Escort. Também é um ouvinte assíduo nosso. O Nelson Teixeira também é nosso ouvinte assíduo, e lá de Tuparandi, né? Tuparandi. Então tá nos ouvindo, acompanha. Obrigado pela audiência aí, seu Nelson. Grande abraço. Logo se encontramos em outro encontro. Moura Veículos também tá acompanhando. O nosso amigo Luciano Zanetti, lá da Praia dos Ingleses. Boa noite aí também ao nosso amigo Luciano Zanetti. Daniel Zimmer Rocha, não sei onde é que ele está morando agora, meu amigo de infância. Também um grande abraço aí, Daniel. Fernando Bertoglio Rodrigues, aí do Garagem Hamburgueria, também estão na audiência. Obrigado pela audiência aí, Fernando. E o nosso também amigo Eduardo Rigo. Salve, galera, grande programa, instrutivo e respeito das novas... Isso aí, verdade, das novas modificações das normas que virão. E o prefeito mandou um recado que é para lembrar aos nossos ouvintes que esse final de semana estarão sendo feitas as pinturas dos estacionamentos, e quem costuma deixar os carros na avenida, que, por gentileza, né, que estaciona nas vias laterais,
para que facilite o trabalho das pinturas. Então, é um recado ali que o pessoal deixou para nós falar no programa de Carona com o Automóvel Clube Sarandi. Né? Deixa o veículo estacionado a noite inteira na avenida. Não, mas daí podia chega a máquina para fazer a pintura. Faz a faixa por cima do carro. Isso. Daí tem que deixar sempre lá estacionado para ficar a faixa. Corre o risco deles virem com uma retro e puxar de lado. Então que evite transtorno. Evite transtorno. O seu Eugênio Poletti também está na audiência lá da Rondinha ali. Boa noite, parabéns pelo programa. Obrigado, seu Eugênio. Viu? Até eu tive uma ideia. Acho que amanhã eu vou pegar a câmera, vou colocar no vidro do carro e vou passar nas duas principais avenidas filmando como que é o fluxo de veículos hoje. Para, sei lá, daqui a 2, 3 anos, quando a gente achar que não ficou tão bom assim, a gente vai lá e assiste como era antes e a gente pode comparar para relembrar como é que era quando era o estacionamento paralelo, o fluxo, o movimento, as cortadas de frente. Esse tipo de coisa ali só para guardar um registro, porque provavelmente depois que pintar paralelo, pessoal, não vai voltar para oblíquo. Não, claro que não. Então, se quer ver os carros estacionados tudo atravessado, tem mais um dia só. Lembrar aos colegas motoristas que as vagas, elas têm um limitador entre as vagas para caber um carro dentro das duas linhas. Exato. Porque a gente vê assim, o pessoal pega e bota no meio com um carro, às vezes é um carrinho, um Corsa, um carro pequeno, tirando a vaga de um outro. Tira duas vagas. Duas vagas, a dele tem mais um. Então o pessoal tem que ter essa noção de espaço para poder balizar dentro, né, do... Foi feito um teste aqui em Sarandi, em um lugar onde cabia 7 carros, foi pintado o estacionamento, as vagas certinho, acabou cabendo 10 carros. Onde colocavam 7 carros mal estacionados, bem estacionados cabia 10. Então... Um problema que eu vejo assim, até porque também eu sou ciclista, você vai sair da cidade pela avenida para poder se deslocar para o interior, que a gente anda no interior. O pessoal que tem caminhoneta, não vou dizer que sou invejoso porque eu não tenho uma, né? Mas as caminhonetas, essas cabines duplas, são grandes, elas são compridas. Tem até cabine tripla em Sarandi? Também. Tem um gancho de reboque. E o pessoal, quando vai estacionar no oblíquo, com medo de encostar, que não encostaria, porque a altura dela não encosta no cordão, ainda deixa 40, 50 centímetros longe do cordão. Então, quando você vem, isso se torna um gargalo na avenida, que não vai mais haver. A pessoa estaciona lá no paralelo, vai cruzar 2 veículos andando, mas, o ciclista Daniel, vai estar se deslocando. Eu vi uma Mercedinha estacionado no oblíquo. Sim, aí fica complicado, né? F350, sim. São veículos com rodado duplo lá e estão com aquela traseira no meio da avenida. Onde o ônibus teve que subir no canteiro central, enroscando nas árvores para conseguir passar. Eu acho que ali faltou um pouquinho de noção aí do motorista. Infelizmente, isso acontecia. Como você salientou uma de uma cabine tripla, mas ele pelo menos ele sabe o tamanho da caminhonete, ele está subindo em cima do passeio. É verdade, não sei nem de quem que não também conheço a pessoa, mas eu noto que ele... criticando, isso, eu noto que pelo menos ele sabe que ele respeita quem passa atrás, né? Ele tem que colocar para cima da calçada para poder, ou bota no paralelo, né? Isso. O pessoal está comentando aqui que o bom seria colocar um drone para fotografar o antes e o depois. O Eduardo Rigo, muito bom. E a Rose Moura também, desejando tudo de bom aí para a galera. Muito legal o pessoal acompanhando nos comentários ali e contribuindo. O Fábio Rodas aqui, o Fábio agora está assistindo aí também, botou um lembrete aí. Então, pessoal... E ele, para lembrar, hoje chegou o certificado de originalidade do Corcel, que foi feito a vistoria às 5 horas da tarde. Hoje nós recebemos, o Automóvel Clube recebeu para fazer a entrega para ele da certificação do veículo dele. Então, faceiro, que ele nem vai viajar, eu acho, amanhã para emplacar o carro. Sabe, vai sair um chopinho aí, ele recebeu, temos que tirar as fotos da entrega do certificado. Falando em chopinho, falaram semana passada que havia um chopinho, vim só por ele, não apareceu. Tu tá só por um chopp? Na verdade eu tô com sede de uma coca, tô com sede de um chopp, não apareceu nada ainda. Ainda tá dentro do horário, né? Não, estamos aguardando. Vamos falar sobre um outro assunto também. Você quer melhorar a segurança do teu veículo sem gastar
nada na concessionária, isso é uma propaganda muito boa, né? Faça o recal. A gente já comentou em diversos programas sobre isso, mas vou falar especialmente sobre o recal do airbag. Vou falar mais uma vez. E se a gente está trazendo esse assunto, obviamente tem novidade, tem notícias mais recentes e vamos esmiuçar um pouco mais o assunto. Porque sabemos que quando envolve um recal, o carro envolvido no recal, é porque envolve segurança. Não é só porque tem um emblema que está colado diferente, não é porque é uma coisa que não influencia na segurança. E sabemos que quando tem problema no airbag, ele potencializa o estouro do airbag. E o airbag foi projetado por uma determinada força de explosão, a ponto de não machucar as pessoas e também protegê-las. Mas vale lembrar que é pólvora, né? É uma explosão que acontece, é um explosivo. E se ele acontece na medida certa, ele te salva. Mas se ele for muito forte, você acaba se machucando mais pelo estouro do airbag do que pelo próprio acidente. E foi nos Estados Unidos, eles acabaram fazendo algumas constatações e perceberam que os carros da Honda identificaram 8.000 veículos da Honda que tem 50% a mais de chance de machucar um condutor ou um passageiro a hora que aconteceu um acidente, enfim, uma colisão, onde estoure o airbag. Então, já falamos que se você tem um carro com airbag e está envolvido em recal, liga para a concessionária, eles trocam o airbag de graça. É de graça. Mas se o teu carro for Honda, tu está correndo mais risco de se machucar. As mortes que aconteceram no Brasil foi mais de 60% o carro da Honda. Essa questão do recall já não está sendo feito, ele não fica registrado no documento. No documento do veículo? Quando você for fazer uma transferência do veículo, se você não tiver com o recall em dia, não consegue transferir o veículo. E agora, se não me engano, foi no Alto Papo, eles estavam falando que não ia conseguir mais licenciar também. Isto é, se você cair numa blitz com um carro com recal atrasado, você corre o risco de ter o teu carro recolhido ao pátio. Isto é, carro guinchado. É bom isso. É uma maneira de se fazer que as coisas andem dentro do... É incrível porque o serviço é de graça, é a tua segurança e tem que pesar no bolso para o pessoal fazer. Sabemos que um carro da Honda, um carro da Toyota, tu tem que se deslocar a Passo Fundo, por exemplo, para fazer esse recal. Então, requer um planejamento. Mas carro da Volks, sem realizar airbag, é um absurdo. Temos a Salvipa aqui em Sarandi. Tu não precisa perder um dia inteiro para fazer um recal. E eu comprei carros da Volks e todos que tiveram recal eu tive que fazer. Porque as pessoas, de fato, não fazem. Então fica aqui um puxão de orelha aqui pro pessoal aí, que é a segurança de vocês, né? É verdade. Ou uns fazem só antes de vender. É porque daí consta na transferência, né? Exato, parece. Mas você correu o risco. Corre Até, risco de inclusive, quando eu fui fazer o recal do Corolla, eles não tinham estoque o airbag do carona. Só trocaram do motorista. E eles falaram assim, é mais seguro um carro sem airbag do que com esse airbag com problema. Então eles desativaram o airbag e colaram um adesivo no painel. Airbag airbag inoperante. Até que viesse a peça. Sim. Para pessoa que se for dar carona, saber que o airbag não funciona. Mas você comentou agora da pessoa fazer o recall de um item de segurança, então ele está andando 3, 4 anos com o veículo e faz na hora de vender. Sim. Então ele andou sem a proteção. Exato. Sem a proteção, daí ele faz para dar proteção para o outro. Sim. É a mesma coisa de você andar com 4 pneus lisos e quando você for vender o carro, daí você bota 4 novos e dá para o outro. Eu conheço pessoa que fez isso. Com 4 pneus novos. Sim. Eu conheço pessoa que... Eu não vou citar o nome da pessoa, mas teve uma pessoa que andou 3 anos com o pneu careca. Tipo, quando tava nos arames, foi lá, botou 4 pneus novos e vendeu o carro. São coisas que... Eu conheço pessoas Freud explica. Não sei se... Explicaria se estivesse vivo. Não sei se chega a explicar. Mas acontece aí. E vou falar sobre
outros assuntos aqui que a gente acabou comentando. Você perdeu nas folhas aqui, meu velho, de tantas que tu tem aqui. É bastante, é bastante. A gente falou também, porque assim, por que acontece o recal? Alguém pisou na bola. Seja a montadora ou... O recall só acontece porque a montadora Identificou. incluiu um produto de fabricantes que não foram... Do fornecedor. Um fornecedor que Isso. não prestou. Vamos dizer assim, a grosso modo, né? Descobrir a qualidade da peça. Depois que estava montado. Depois estava montado, depois que já estava sendo vendido o veículo. Isso, então eu vou falar sobre coisas que as montadoras fizeram e que não deu certo. Até comentei no grupo ali sobre isso. Vocês lembram da transmissão iMotion, Dualogic, esse tipo de transmissão? Não, eu sou do câmbio comum, não entendo essas coisas aí. Esse é o câmbio automatizado. Infelizmente, não deu certo. Pode ver que... Não sei se tem alguma montadora que fabrica carros com câmbio automatizado. Mas na época a ideia era muito boa. Porque o câmbio automático, ele era muito caro. Certo. E o pessoal queria praticidade e não precisava fazer marcha. Então o que as montadoras fizeram? Utilizaram o câmbio manual e colocaram um robô para que fizesse as trocas de marchas. Sim. Na teoria, perfeito, é um câmbio automático com baixo custo. Automatizado. Isso, entre aspas, automático com baixo custo, que seria o automatizado. Mas começou a dar problema nas primeiras unidades e vamos dizer que não tinha mão de obra especializada para resolver o problema. A concessionária tinha que dar garantia desse conserto. Iam lá e trocavam o sistema inteiro. Certo. E acabava custando... Botava outro robozinho, né? Isso. Muitas vezes era uma membrana que estourava, era uma peça. Mas até conversei com um concessionário e perguntei por que vocês trocam todo o conjunto sabendo que não é todo o conjunto estragado, é só a peça tal. Eles falam, porque nem todos entendem de carro. E se eu chegar de trocar essa peça que está danificada hoje, daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos, uma outra peça estraga, ele vai vir aqui e vai falar, mas eu consertei. Então, para a gente não se incomodar, nós trocamos. Substitui o conjunto inteiro para não dar problema futuro. E acabou que queimou a imagem do câmbio automatizado. Sim. E eu chamo de tranco. Que antigamente quem tinha carro automático não era por... Hoje era porque alguma deficiência existia. Mas isso antigamente, né? Não era carro para andar no dia a dia, vamos dizer assim. Era um carro que automático antigamente dava tranco, andava, ele se trocava as marchas, tu dava aquele tranco. Então hoje não tem mais isso, né? Tu nem nota trocar a marcha. É muito diferente. Sim, antigamente tinha 3 marchas, 4 marchas, câmbio Apesar automático. que nós andamos com um Dodge lá naquele coisa lá que nós fomos e o carro era automático e eu achei fantástico andar com o carro. Nunca tinha dirigido um Dodge automático. Quando tu via um Chevette automático e tu comparava com um Charger RT automático, eu acredito que deve dar uma diferençazinha, né? Eu dirigi o Rei por um bom tempo automático E dava tranquinho. Uma tranquinha, te empurrava contra o volante. Então ali tem uma diferença. E tu falou em câmbio ruim da Ford, tem o Power Shift, né? O Power Shift. Esse ali também. As montadoras testam, simulam situações, mas quando vai para a rua, quando você enfrenta motoristas que chamam de cupim de ferro, alguns que não fazem manutenção, inclusive, ou pior, fazem manutenção errada, que às vezes até é culpa da montadora, que não coloca no manual as informações corretas ou se passam com treinamento. Isso acontece geralmente quando é novidade. Tecnologias inovadoras acontecem da mão de obra não ser especializada e às vezes demora uma tecnologia em emplacar. Não sei se hoje é assim, mas eu acho que quando vinha um carro para lançamento, a concessionária envia sempre 2 ou 3 mecânicos para a fábrica para fazer cursos. Então, quando o veículo chega na concessionária, o mecânico já sabe a trabalhar em cima desse. O problema é quando o veículo sai da concessionária da garantia que vai para mecânico terceirizado, perfeito. Que não passou pela mesma curso que um mecânico da concessionária fez.
Eu concordo, é bem isso aí mesmo, ali que dá os problemas de fato. E outra coisa que eu gostaria de comentar é a respeito do freio ABS. Quando veio o freio ABS, o que teve de concessionária que se incomodou com os primeiros carros? Ah, porque o freio do meu carro está trepidando. Eu freio e o pedal pula. Uhum. E explicar que é uma coisa normal. normal. Até que o pessoal se acostumasse. E como é uma tecnologia muito boa, acabou que vingou. Não Só é? que o freio ABS, mesmo para você acionar ele, você tem que dar uma freada brusca. Eu, por exemplo, são 2 anos que eu estou com essa Space que eu tenho ali. Até hoje não acionei nenhuma vez. Mas é a maneira de você conduzir. Graças a Deus não precisei ter dependendo dos terrenos que você enfrenta, freada né? brusca, né? Aqui em Sarandi, por exemplo, eu fiquei sem freio com o Corolla. Alguém estava mexendo com terra vermelha e acabou sujando todo o asfalto com terra vermelha e começou aquela garoa fina. E eu acabei passando logo que começou a chover e pisei no freio em cima daquela terra vermelha. O carro identificou que as rodas iam travar e não quis frear. Quase batia atrás de outro carro. Inoperante. Se ele tivesse passado com a Toyota Bandeirante, tinha funcionado o sistema. Não é o problema da fábrica. O problema era da pessoa que estava atrás do volante. Se tivesse... Não, do carro que estava na frente do motorista. Pode ser também. Nessas situações foi criado o ABS Off-Road, que é aquele que deixa dar pequenas travadinhas. Sim, para poder... Exatamente. Então, alguns cuidados que o motorista tem que ter com tecnologias novas. O Fábio aqui está nos informando que o Juliano Dalla Corte está acompanhando o programa junto com ele lá. E estava parabenizando o programa e mandando um abraço a todos. Então, obrigado aí. Da mesma forma que também, Juliano, obrigado pela audiência. E o Luciano Zanetti, primeira vez que andei com um câmbio automático do Del Rey do seu Berlete, pai da Ana. Que então, tal? A partir dali, todos os outros foram melhores. Então... eu andei com o do seu Benito Papini. eu quase comprei um Del Rey com câmbio automático, mas daí tu me compartilhou a experiência, eu desisti. Eu na verdade acabei, na época nós fizemos um brick e acabei comprando ele de um amigo aí da cidade. Outro assunto que esse aqui dá para nós falar pouco sobre ele, que é sobre correia dentada ou corrente de comando. Porque antigamente usava correia dentada, daí, claro que alguns carros usavam... Corrente dentada, né? Correia dentada. Corrente dentada, isso. Corrente de ferro, tipo a de moto, vamos dizer assim. Claro que teve alguns que usavam engrenagens de comando e tal. Depois foram para as correia dentada com borracha. Porque falavam que era menos ruidoso, enfim. Mas acabou que a gente descobriu que é mais barato e que gera manutenção. Estourou uma correia dentada, sim, pode ter certeza que o prejuízo é grande. E então as montadoras estão voltando para a corrente. Certo. Então essa tal de correia dentada... Mas que ela não quebre. Quebra? Quebra porque eu fiquei na estrada, eu tinha uma Belina CHT 1.6 e é com corrente o Corcel, todo mundo sabe. E eu fui até minha sogra na época, quando estava voltando, quebrou a corrente. Quantos mil quilômetros tinha? A corrente dentada, não, mas eu tinha passado no mecânico antes para trocar ela. E o mecânico estava com a oficina cheia e ele me disse, não, isso aí tu pode viajar que não vai ter problema. Ela já estava na capa da gaita. Estava batendo. Claro. Eu notei que estava batendo, tinha que trocar. E eu fui até a oficina mecânica do amigo para trocar e ele disse, não, tu pode andar que isso aí não quebra. O Landau também usa, né? O Landau não, acho que não. Acho que não é corrente, hein? Tem certeza? Eu não tenho plena certeza. Valendo uma coca? Não. Valendo nada, porque eu não me lembro. Se eu tivesse certeza, eu até podia apostar. Eu não tenho certeza. É que eu também não tenho certeza, mas que me deu sede. Tá. Daí tava afim de tem apostar água aí atrás. Então, ele apresenta um sinal antes de arrebentar, mas a correia dentada, pelo menos devido à quantidade de relatos de motores antigamente, sim. Sim. Eu me lembro dos motores CHT, principalmente da Ford. Carros tocar novos. arranque, ele fazia uma grilação dentro que parecia que... Entendi. Isso, daí subia o óleo e ele silenciava, mas era já apresentando
o desgaste da corrente. E hoje os mais modernos aqui, a gente não... Eu acho que para apresentar esse problema tem que fazer 400, 500 mil quilômetros. Não, é que a correia dentada, o fabricante mesmo informa que o veículo tem uma certa quilometragem para te fazer para substituição da corrente. Aí fica a teu critério se tu quer substituir ou não, né? Mas dependendo das estradas que tu anda... Aumenta o desgaste. O desgaste, claro. Por exemplo, em Minas Gerais. Lá eu tenho certeza que pelo fato de ter o minério de ferro, acaba desgastando muito mais a correia dentada. Então o pessoal tem que substituir com bem mais antecedência. Até a mesma poeira ou coisa assim acaba acumulando ali, porque é um local onde que não somente tem, mas tem aquela resíduo de óleo, então acaba juntando mais pó e mais coisa e acaba danificando mais fácil a correia dentada, mesmo sendo de borracha. Sim, com certeza. E inclusive eu já vi casos de danificar a própria polia, que acaba afiando os dentes, facilitando o corte da correia dentada. Verdade. Eu não gosto de correia dentada, eu prefiro corrente de comando e pronto. E alguns carros ali da Volks têm uma manutenção bem salgadinha em relação à correia dentada. Sim, tem que substituir desde o cabeçote muitas vezes, né? Porque ele cabeceia a válvula. Não, isso quando é problema. Eu tô falando da manutenção preventiva, cara. Sim. Porque tem comando variável, tem várias ferramentas que tu tem que introduzir. Às vezes é mais que uma correia e acaba encarecendo. E quando tu compra um carro usado, tu não sabe se trocar ou não. Muitas vezes tu acaba trocando uma correia que tem, sei lá, menos de 1 ano de uso. Sim, mas é um meio de tu se garantir que tu fez a tua manutenção, tu sabe que tá... Quando eu troco de veículo, eu faço toda essa manutenção de trocas de peças. Bastante tempo com o carro. 3 a 4 anos em média. Não, então tem que fazer mesmo. Mas eu faço toda essa troca ali, a partir dali, então eu tenho um controle pela quilometragem que eu faço, para saber com o que eu estou andando ou não, né? Com certeza. Porque... E outra coisa... dentada não é brincadeira, né? Acabei em pouco tempo vindo para casa 2 vezes em questão de 30 dias com a plataforma do guincho do seguro. Aproveitando. Não quis gastar gasolina. Bico queimado. Queimou um bico de injeção. Aí onde eu estava, uma cidade pequena, não tinha... ele teria que mandar vir de fora. E eu chamei o guincho e vim embora. Mas com certeza. Fez certo. E a outra que é um problema do motor 1.6 da Volkswagen, que é a sujeira do cárter, né? Pela alta quilometragem, a borra do óleo acabou trancando a bomba do óleo embaixo. Eu já vi concessionária recomendar tirar o cárter para fazer limpeza. Mas foi o que eu fiz. Mas a lavagem do motor, a lavagem interna. Certo, mas teu carro tinha alta quilometragem, mas eu vi recomendando para um carro. Se não me engano, ele não tinha 60 mil quilômetros. Mas aí que vem o caso. Ó. Quando o carro é bastante usado, é uma coisa. Agora, quando o carro é de garagem, ele acaba criando a borra por não estar funcionando o veículo diariamente. Então, o óleo não está em circulação diária. Então, esse óleo acaba vencendo dentro do carro. Então, é mais fácil um carro com 60 mil quilômetros. Mas se ele está só parado, com certeza... O motor trabalha muito com a temperatura errada. Aí que eu não tenho essa informação, porque de repente esse carro tem 2 anos de uso. Sim, eu fez 2 anos de uso e fez 60 mil quilômetros, ele não ficou parado. Tudo bem. Mas foi... Esse andou bastante. Exato, mas se foi... Esse não criou borra. Mas eles recomendavam. Eles recomendaram a menos que tenha sido substituído o óleo por óleo não indicado pelo fabricante. Não, aí toda pode essa ser revisão concessionária. Aí então alguma coisa há de errado, porque o óleo sendo substituído do mesmo produto ou mesmo óleo que usa o veículo. Se tu demorou para fazer 60 mil quilômetros, tu demorou, sei lá, 10 anos... Aí sim. Aí estaria certo. Então não é a quilometragem, e sim o tempo que demorou para fazer essa quilometragem. Aí que está o conhecimento do motorista. Falando em conhecimento do motorista, me mandaram um vídeo hoje. Um carro com tração traseira, andando na neve. Acho que vocês receberam esse vídeo também. Não. Com as correntes nas rodas dianteiras. É aquele que comprava a Kombi e botava os pneus lameiros na dianteira, lembra? Tem de tudo. Daí até pararam e perguntaram, tu sabe mesmo dirigir? Ele, sim, por quê?
corrente nas rodas para não perder a direção, né? Ah, sim, e na traseira daí sem nada de corrente. Tá certo. Falando em pneus, então, já que estamos falando em pneus, pedi pro Daniel o que tu acha de pneu run flat? Não estudei esse assunto ainda, sei assim... São aqueles pneus Acredito que eu não vou chegar a utilizar esse tipo de pneu. São pneus que não necessitam de uma calibragem, né? Ele tem um preenchimento dentro. Isso, então camada mais espessa, uma camada mais resistente, que mesmo murcho não vai estragar o pneu. Então acaba que tem um problema, você consegue rodar até fazer um conserto, enfim. Mas aqui é o Brasil, né, pessoal? Tu pega um buraco e arranca uma tampa do pneu, não existe pneu bom o suficiente que resista, né? Nem o pneu de borracha maciça não vai resistir, né? Então foi algo que não deu certo devido às estradas lunáticas do nosso país, né? Temos muitas estradas que tem um pouco de asfalto no meio dos buracos. Tu vê algum vestígio de que ali teve asfalto. Mas isso está por terminar. É? A quantidade de pedágios que o nosso governador está colocando dentro do estado. Ah, sim. As rodovias pedagiadas, aí você pode tranquilamente andar tranquilo, sem medo de estourar um pneu. E agora eu quero falar sobre um outro assunto agora, tecnologia. A gente é mais velho, mais das antigas, gosta mais daquilo que sempre funcionou. Mas as montadoras estão aqui para fazer inovações. Como é que funciona o freio hoje em dia? Tem um líquido de freio, então ele é um sistema hidráulico que pelo acionamento mecânico do pedal ele acaba freando. Ou o freio de estacionamento muitas vezes é acionado pela alavanca. Puxa o freio de mão, ali ele funciona. Mas ele funciona com o líquido de freio também, né? Porque lá atrás tem 2 cilindros hidráulicos lá atrás. Exatamente. E tentaram colocar freios elétricos nos carros. Isto é, tu aperta o pedal, aciona um comando elétrico, que o motorzinho elétrico acionaria, no caso, as pastilhas de freio. E foi algo que não emplacou, não deu certo. Muitos testes o freio não freou o suficiente ou não funcionou. E acaba que eu que sou mais da tecnologia que está funcionando, deixa quieto, né? Claro que isso limita um pouco as inovações. Mas eu não sou muito favorável a esse tipo de tecnologia. Pelo menos não por enquanto. Deveria ter muito mais testes até emplacar uma coisa dessas. Porque imagine um motor elétrico, dá uma falha, ele não vai conseguir frear. E é a tua segurança? Ele faz como? Outra coisa que estavam tentando eliminar, a coluna de direção. Que sabemos que hoje o volante ele é conectado fisicamente até o setor? Até o setor? Até o isso. setor para ir nas barras. E estavam tentando colocar o volante preso só no painel e nada físico ligado às rodas. No caso, ao setor. Elétrico. O comando elétrico. Algo lê o volante, a posição do volante, e um motorzinho elétrico lá embaixo, desconectado de tudo, que mexe as rodas. Eu não sei, eu não confio muito nesse tipo de coisa. É uma barra de direção e é mais segura, eu acho. Qual que é o problema? Eliminar peso? Eu não entendi muito bem a vantagem de eliminar aquela barra. O que está atrapalhando? Sempre tem uma lógica em cima das construtoras, montadoras, a questão de baixar peso, custo, né? Então isso tudo está... principalmente o custo. Principalmente isso aí. Então... Na verdade, isso era para tentar tirar o volante dos carros, para introduzir o joystick. Então você ia dirigir o carro como se estivesse conduzindo um carro num videogame. Mas devido a essa insegurança, por exemplo, chave presencial. Está causando muitos problemas, inclusive tem 2 montadoras que tá tendo que fazer recal, porque são carros mais fáceis de serem roubados. Porque alguns
Os Mas bandidos você falou agora a questão de não confia muito nessa coisa, daí você também comentou agora, é mesmo, voltamos ao assunto do estacionamento. Você está tendo resistência a alguma coisa nova. Vai dar certo? Temos que tentar. Sim. Né? Então, eu só acredito o que estacionamento vai ter que ser feito. Esse já está existe comprovado que funciona, Daniel, porque todas as existe cidades uma diferença. fazem. O estacionamento paralelo já foi testado em outras cidades. Exatamente. E o freio elétrico eu não vi em nenhum carro. Joystick não vi em nenhum carro. Tá, mas vai ter os... E os veículos de Test condução drive. autônoma? Não sei, não. É a mesma coisa que o volante e a mesma coisa que o freio elétrico. Os carros elétricos, Exato. que hoje o assunto principal é carros elétricos, né? A condução Também o autônoma pessoal está também. assim com resistência, porque é autonomia, é manutenção, é o custo, mas Eu vai sei que chegar não, um ponto é a mesma que... coisa, mas vocês têm carro com sensor de estacionamento, certo? O meu não. E quando você vai manobrar, O dia meu de é a buzina chuva, do de trás. E eu estou tão habituado com, Dia de com chuva. esse sensor que na outra semana nós fomos viajar para o litoral e eu fui dirigindo o carro do outro amigo meu. sem E sensor. o dele só tem a câmera. Eu não sou acostumado a ficar olhando em câmerazinha no painel. Sim. Então eu estava dando ré com o carro, esperando o bip do sensor do meu que eu estou acostumado. Né? E quando Então tu tinha anda que com a ficar. caravana, faz o quê daí? Não, ali você sabe que está em cima de um cavalo chucro. Mas eu quero dizer o seguinte: já aconteceu de manobrar o carro com sensor de estacionamento em dia de chuva e ele apitar sem ter nada atrás? Não, Não, pra mim já aconteceu. não. Pra mim já aconteceu. Ele Defende perde no eficiência sistema. quando você anda muito no asfalto que gruda a sujeira do dia de Também, chuva. também. Aí ele perde eficiência. Isso. Mas E- só pela água não. O meu tem medo é, por exemplo, desses carros com frenagem autônoma, quando eles ficar com a idade que a gente gosta. Pode acontecer de não ter nenhum carro na frente e ele frear sozinho. Viu? Mas daí já vai ter passado 30 anos e provavelmente você vai ter aí uns 70 Eu anos. até essa fase aí não vou estar mais dirigindo. Não, eu até que vou estar, eu acho que sim, usando a carteira ainda, mas aquela de troca de ano em ano, né? Tu renova todos os anos. Mas tu vai querer continuar dirigindo. Mas eu vou ter 80 anos, 90 por aí, Eu vou dirigir Não, até que Deus me permitir. Achei que tu quisesse que alguém Quase dirigisse pra ti, que Não, você é. chofer, com chofer. Não, como é que eu ia ter chofer? Não consigo nem eu sustentar o carro. E antes de finalizar o programa, já que a gente falou de freio, ouvi falar que precisava amaciar freios novos. Que eu já vi gente colocar pastilha e disco novo e ir pro asfalto, botar 80 por hora e frear de soco. E... Eu fiz a substituição dos discos dianteiros, com pastilha e tudo. Até o mecânico disse, as primeiras pisadas você vai notar que não está operando de acordo. E realmente, Isso. mas foi questão de um dia, dois e bola para frente. Não tem... Exatamente, era questão do quê? Uns 100, 150 quilômetros? Mas nem 200 isso, Não, quilômetros? roda nem dentro isso. da cidade. Aí, É uma meia dúzia de pisada Mas de freio, dessas ele pisadas já... de freio você freia com um pouco mais de cautela, Tem né? cautela, exatamente. Mas tu tá pisando porque o veículo foi feito uma manutenção, Claro. então o mecânico já Ele vai te precisa avisar. se acostumar, se ajustar, né? É. Então, é uma coisa que teve um ouvinte que me procurou e falou assim, não, porque eu fui na oficina tal, que eu não vou citar o nome, e ele colocou tudo novo e o carro tá freando pior do que antes, dá porque não sei o mas quê. aí vai uns diazinhos, de repente, uma Não, pessoa ele que não foi instruído de que o carro frearia menos. Talvez ele foi até o serviço 2 vezes, Isso. trabalha dentro da cidade, eu não sei quem é a pessoa, e Isso, não foi isso que houve aconteceu. ainda o aquecimento do disco. Não, pra dar mas um- ele me falou isso no dia seguinte. Um desgaste na Claro, pastilha pra ela então, sentar, calma, né, no disco. calma. Eu falei, não, peraí. Calma, fulano. Tu colocou tudo novo? Sim, coloquei. Quando? Ontem. É. Então, tem que esperar um tempinho ali. Antes pra- de você abrir o encerramento do programa, só uma boa notícia para o pessoal. Retornei hoje de viagem e vim pela nossa RS aqui, pela Campinas, Aham. pela balsa, né? A balsa é uma coisa ultrapassada. Necessária, Sim, mas é. ultrapassada. E até eu fiz filmagens aqui. Opa, Os depois quero ver. pilares da ponte tão desejada que foi feita até todo aquele com Manifestações, né? manifestações com as nossas autoridades. Os pilares estão para fora d'água. É, E beleza. Apesar que a água tá baixa, né? a água está baixa. Exatamente. Foi bom você ter feito essa objeção. Mas, Não, mas tá valendo. eu vejo que agora, Não, apesar tão de toda a trabalhando, espera, né? estão trabalhando e acredito que em pouco tempo, não sei quanto tempo vai, né? Vai ser É uma longe obra da grande. balsa?
Não, no é lado. próximo? É do lado? Ao lado, ao lado? dá 20 metros da balsa. Do ladinho, bem encostado mesmo. Então isso é uma boa notícia para a região toda, porque se tem um movimento muito grande de caminhões da Cotrizal, veículos transitando, a região cresceu, municípios vão crescendo e essa ponte... E acredito que depois que tiver a ponte, não demora muito sair o asfalto. Exatamente. Aí vai ser ótimo. A nossa ida para Erechim vai encurtar em 50% a quilometragem. Eu, na verdade, eu tenho ideia de começar a usar o Centro Tecnológico de Erechim. E um dos empecilhos é a balsa. Imagina tu pegar, sei lá, uma vez... Não, o problema maior de tudo ali é a estrada de chão, né? É a estrada de chão. A balsa não é nada. Eles estão cobrando bem também. Agora estão tirando reais. 30. Subiu Já está em 30. Eu prefiro a ponte do que o asfalto. Não, eu prefiro o asfalto e a balsa. Seria, eu acho, até mais viável. Mas, com certeza. Exatamente. Mas é que tendo a ponte ali, logicamente que depois, é que nem o Daniel falou. Acredito que em um espaço curto de tempo é bem mais barato vamos ter também, o asfalto também, né? Sim, é bem mais... Eu não sei quanto é que custa para asfaltar, enfim, mas eu acredito que seja menos custo fazer o asfalto do que fazer a ponte. Mas depois da ponte eu tenho certeza que vai aumentar o movimento. Não, com certeza, e é bom que seja assim. Sim, né? Que daí justifica o investimento no asfalto. Os municípios que passam o veículo... Mas eu falei a questão, eu com carro pequeno pago R$30, mas cada caminhão, truque que passa... Exato. Carreta eu acho que não vejo ali. Não, mas não sei se tem a capacidade de carga tão pesada. Mas caminhão truque passa seguidos da cooperativa, os de ração e os de porco. Passa direto aí. Então, e é várias viagens durante o dia. Quanto paga um caminhão? Mas eu não olhei na placa lá, teria que ter olhado os valores. Né? Então, pro próximo programa que tu participar, se tu tiver esses dados ali, ou se algum ouvinte que faz esse trajeto... Se ele for demorar o tanto que ele demorou agora, vai vir a ponte, vai estar pronta já. Eu vou ter período agora por casa, por lá eu posso vir mais seguido aqui. Eu passei por lá e a ponte já está concluída. Viu? O nosso amigo Daniel está informando que passei semana passada na balsa, e é para ficar a ponte em torno de 10 meses. Olha, 10 meses, ótimo. Informação. Para Natal ali não está passando na ponte. Então, para encerrar o programa da minha parte, eu quero te contar que hoje é o Dia Nacional do Galaxy. Para ti que é proprietário de um Galaxy, hoje é o Dia Nacional do Galaxy. Mas ele não sabia, pela cara. Eu vi a postagem no Face, mas... mas é hoje o Dia Nacional do Galaxy. Não lendo. Só para ti, a informação que é... Vou ter que tomar um chopp hoje em homenagem ao Galaxy. Pode pagar uma rodada de chopp. Pode pagar uma para nós, né? Eu informei, se o Galaxy bebe para um V8, ele pode pagar para 2 aqui, né? Sim, mas nem sempre o V8, né? 4 cilindros, claro que bem preparadinho. Com esguicho fino. Não deu tempo de falarmos de todos os assuntos, mas fica para o próximo programa falar sobre os carros mais econômicos do Brasil em circuito de cidade, né? Perímetro urbano, e também sobre algumas curiosidades de comerciais e carros antigos. Ótimo. Então, agradecemos a audiência, a companhia de todos e também quem colaborou pelo Facebook com comentários e dicas, entre outras informações. Quinta-feira que vem estaremos de novo com De Carona com o Automóvel Clube Sarandi. Um abraço e até lá. Boa noite a todos. Boa noite.